Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da 87 FM. Estamos começando mais um programa Fagulhas de Luz. O Fagulhas vai ao ar todos os dias aqui pela 87 FM, às 12 horas. E às 17 horas você confere em vídeo no canal Sidney Fernandes, escritor espírita, também de segunda a sexta-feira. Por falar em Sidney, olá Sidney, seja bem-vindo a mais um Fagulhas. Como foi o final de semana? Maravilha, um grande abraço a você, Theo, e a todos os nossos ouvintes. Sidney, a gente segue ainda tratando do seu artigo muito interessante, A Morte Passo a Passo. Estamos tentando tratar do assunto morte de uma maneira, assim, menos agressiva, né? Aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, aquilo que a gente conhecia como tristeza da morte, a gente está tentando não dourar a pílula, mas mostrar realmente como as coisas funcionam. E a pergunta para essa segunda-feira, Sidney, por que as crianças morrem em circunstâncias trágicas, Sidney? Sem dúvida, Theo, tratar desse assunto não é fácil. É um assunto delicado, principalmente quando falamos de crianças. Se a gente acompanha o desencarne de uma pessoa de uma certa idade, já sofreu muito, já viveu muito, a gente fica orando até para que a pessoa tenha uma partida mais tranquila, mais doce, mais sossegada. Mas quando mexe com criança, com adolescentes, é porque ocorre aquela inversão da lei natural das coisas, que é a morte das pessoas mais velhas primeiro. Eu lhe diria, para tratar desse assunto, crianças gozam de proteção espiritual muito especial. Os espíritos elevados são designados para ficar ao lado das crianças, desde que nascem, para preservar a sua integridade. E não poderia ser de outra forma, pois, por maior que seja a nossa vigilância, numa fração de segundo, estão se expondo a graves acidentes. A criança precisa de uma proteção específica. Somente após 7 anos de existência, quando se consolida o processo da vida, é que a tarefa do amigo protetor é amenizada, passando ele a seguir o protegido de uma maneira mais distante, uma liberdade vigiada. Mas não respondi a sua pergunta ainda. Pois bem, Theo, se há essa proteção especial e mesmo assim a criança adoece ou sofre um acidente e perece, é porque isso estava programado por Deus. Nessas questões divinas, nós não podemos nem cogitar, temos que apenas aceitar. E assim, resignadamente, aceitar que aquele fato que nós achamos que foi acidental, infelizmente, estava programado há muito tempo. Nós não sabemos exatamente o porquê que aconteceu aquilo, mas um dia saberemos. E a espiritualidade maior um dia vai permitir que saibamos que aquele suposto acidente, aquela doença que aconteceu, não foi nada de acaso, não aconteceu por acaso. É que, infelizmente, havia uma programação determinada para aquela criança ou para aquele adolescente. Praz aos céus que nós tenhamos forças para suportar quando ocorre uma situação como essa. Mas ficamos por aqui hoje, Theo. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Meu abraço a todos os ouvintes e a todos que continuem conosco, porque daqui a pouco o Paulinho Ferreira vai estar conosco. Até amanhã. Fagulhas todos os dias, de segunda a sexta, aqui na 87 ao meio-dia e no canal Sidney Fernandes no YouTube, em vídeo, às 17 horas também, de segunda a sexta-feira. Sidney, o que acontece com uma criança depois da morte? A gente fica se imaginando, né? Você já falou muitas vezes aqui sobre casos de pessoas adultas, mas com crianças, Sidney, o que acontece?
Bem, Theo, antes eu quero relembrar o que nós falamos ontem, porque foi um assunto bastante delicado, até desagradável, né, de dizer da morte de crianças. Então, eu gostaria de passar para os pais, avós, tios que estão nos acompanhando, que se infelizmente passaram por essa situação difícil, ou um acidente ou a morte de uma criança em circunstâncias trágicas, é justo dizer que elas estão cumprindo uma espécie de programação kármica. Pais irresponsáveis não devem se culpar. Se adotaram todas as medidas possíveis para proteger a criança, provavelmente devem estar diante de uma situação ou passaram por uma situação que deveriam passar. Você me pergunta o que acontece com a criança depois da morte. Naturalmente, toda e qualquer pessoa, seja a idade que tenha, a, tanto o seu desligamento, o seu acordar do outro lado da vida, a proteção que vai receber, maior ou menor consciência da situação em que se encontra, vai depender do nível evolutivo do espírito. Esse patamar evolutivo, se é mais amadurecido ou não, vai indicar o encaminhamento desse espírito depois da morte. Espíritos já amadurecidos retomam a sua condição de adultos imediatamente, logo depois da morte. Há, infelizmente, outras crianças, outros espíritos, não somente crianças, mas de uma maneira geral, somos atendidos depois da morte por familiares ou amigos espirituais que acompanham o desabrochar da criança ou mesmo do adulto, enfim, da pessoa que morre, acompanham o seu acordar como se estivessem aqui na Terra ainda. E muitas crianças são encaminhadas para instituições especiais de atendimento. Nós temos vários livros espíritas que tratam desse assunto. Só como exemplo, eu citaria o livro Voltei, de Irmão Jacó, que mostra uma instituição de recebimento da criança. Mas amanhã, Theo, eu vou contar um caso, o caso de Júlio, que vai nos mostrar assim com mais detalhes o que acontece com uma criança quando, infelizmente, ela tem comprometimentos com o passado. Então aí a coisa muda um pouco de figura. Mas por hora eu posso lhe dizer que toda e qualquer criança, logo que falece, é recebida por familiares espirituais que acompanham, abraçam-na e dão todo o apoio para esse espírito recém-chegado ao plano espiritual. Sidney, ontem você falou, né, o que acontece com as crianças depois da morte, deu aí alguns exemplos e já citou o nosso assunto de hoje. E eu fiquei curioso, Sidney, eu gostaria que você nos contasse o caso de Júlio. O caso de Júlio é um caso assim especial em que o espírito tem sérios comprometimentos no passado. E esses problemas, esses comprometimentos, a gente costuma falar assim, metaforicamente, que são pontinhos cinzas, pontos escuros na alma dessa criatura, podem afetar o retorno do espírito à vida espiritual. Na literatura espírita, encontramos o caso de Júlio, que é narrado por André Luiz, e ele teria se suicidado no século XIX, durante a guerra entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Inicialmente, Júlio ingeriu grande quantidade de veneno que não o matou, por ter sido socorrido a tempo. Mesmo enfermo, obstinado com a ideia do suicídio, arrojou-se na corrente de um rio, encontrando o afogamento, que o separou, então, do envoltório carnal. Então, você vê que é uma situação séria. Um indivíduo que queria se matar de qualquer jeito, mesmo
com pessoas amigas querendo protegê-lo, e ele primeiro ingere uma grande quantidade de veneno que acaba por inutilizar as suas cordas vocais, ele não consegue falar mais e lhe dá uma dor de garganta muito forte. E não satisfeito, ele atira-se nas águas do rio Paraguai. Vai para a espiritualidade muito perturbado. O suicida, infelizmente, passa por um momento de perturbação muito grande. E no caso dele, os motivos eram ligados a uma ligação amorosa, eram conectados por uma ligação amorosa, e ele, infelizmente, vai para a espiritualidade completamente perturbado. Nós vamos trazer mais detalhes da vida dele no programa de amanhã, mas desde já eu digo para as pessoas que a ideia do suicídio é uma verdadeira loucura. Nós pensamos que tudo vai acabar, tudo vai terminar, quando na verdade nós simplesmente estamos adiando o momento da prestação de contas de nós conosco mesmos. E infelizmente a pessoa pensa que tudo vai acabar, mas aí ele acorda na espiritualidade com dores, com comprometimentos que infelizmente podem fazer com que ele permaneça na espiritualidade muito tempo em sofrimento e depois, quando chegar o momento de uma reencarnação, aí ele vai também sofrer os efeitos dos males que ele provocou em seu próprio corpo. Então, o suicídio é uma loucura. Quando percebemos ao nosso lado pessoas muito tristes, deprimidas, que estão pensando em se matar, temos que dar assistência espiritual, médica, psicológica, emocional, para evitar essa verdadeira loucura. Mas, Theo, ficamos por aqui hoje. Amanhã nós estaremos de volta, dando continuidade ao nosso tema. Eu fico emocionado quando você me chama de grande amigo. Para mim, eu me sinto lisonjeado, porque você é uma criatura assim muito popular, todo mundo gosta de você, e eu fico muito feliz com o seu cumprimento. Boa tarde, Theo, e boa tarde aos nossos ouvintes. Aí eu gosto muito de você, Sidney, como amigo, como a gente na parte profissional também. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que você está entre uma das grandes pessoas mais recentes que eu conheci, que são um espelho, né? Que a gente se espelha e procura também estudar e seguir os mesmos caminhos para ter aí um sucesso, principalmente no que diz respeito à vida espiritual e ajudar também as pessoas, né, Sidney? O nosso artigo A Morte Passo a Passo hoje segue o calvário do Júlio, né, Sidney? Ele tinha dores no plano espiritual também, Sidney? Ah, Theo, a história do Júlio é realmente muito triste. Ela é narrada e não é uma ficção, sabe, Theo? Ela aconteceu realmente com um rapaz que estava na Guerra do Paraguai, teve uma desilusão amorosa e acaba suicidando-se, indo, infelizmente, atirar-se nas águas do rio Paraguai. Ele foi para o plano espiritual e lá, infelizmente, ele sofria muito com as doenças que ele provocou nele mesmo. Tinha dores de garganta, tinha asfixia, pesadelos, e durante muito tempo lá na espiritualidade, esta situação persistiu para Júlio. E, infelizmente, mesmo recebendo uma nova vida, ainda criança, ele já renasceu com dor de garganta, acabou desencarnando novamente afogado, desta vez não por suicídio, mas por um acidente na praia. Aí a gente vê, né, por que às vezes ocorre um acidente com uma criança. Ele jogou fora a vida anterior, nesta vida, infelizmente, ele a perdeu da forma como ele suicidou-se na vida passada, morreu no mar. Numa nova vida, ainda criança, morreu novamente e somente numa terceira encarnação ele obteve um corpo em melhores condições para prosseguir na sua jornada evolutiva, sem ter que passar pela circunstância de morrer na infância. Aí vem a pergunta normal.
Então Deus estava castigando Júlio? Não, ele não estava sendo castigado. Ele estava limpando aquelas marcas, aquelas máculas, aquelas manchas cinzentas que ficaram impregnadas em seu corpo perispiritual. Quando lá atrás, na Guerra do Paraguai, ele queimou deliberadamente sua laringe com corrosivo e depois atirou-se nas vigorosas águas do rio Paraguai e se afogou, ele comprometeu o seu corpo espiritual. Ele criou marcas na sua alma e essas marcas precisavam ser retiradas, precisavam ser limpadas e somente através de várias encarnações é que ele conseguiu superar essa besteira que ele fez quando suicidou-se na época lá da Guerra do Paraguai. Mas amanhã, último dia da semana, Theo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas manchas e como Júlio conseguiu limpá-las. Sidney, hoje, sexta-feira, né, nós encerramos mais um ciclo aqui dentro desse artigo. Claro, o artigo segue, mas esse ciclo dessa semana, hoje na sexta, a gente vem com um termo que você sempre utiliza, né, Sidney? E eu, curiosamente, sempre que você fala dele, eu me interesso. Eu gostaria que você dissesse para a gente o que é o carvão milagroso de André Luiz, Sidney. Ah, sim, Theo. Nós estamos falando do Júlio, aquele rapaz que suicidou-se lá na época da Guerra do Paraguai. Precisou de várias vidas para limpar as marcas, as nódoas que ficaram na sua alma, no seu corpo espiritual. Mas espera aí, que marcas são essas? Quando eu recebo um tiro de alguém, Theo, o meu perispírito, a minha alma não é atingida, é meu corpo apenas, eu morro. Mas quem atirou em mim, imediatamente recebe uma espécie de marca, uma espécie de tiro também, que fica impregnado no seu corpo espiritual, fica aquela marquinha lá na sua alma. E quando eu atento contra a minha própria vida, da mesma forma, quando eu faço alguma coisa contra mim mesmo, tomo um veneno, dou um tiro, eu estou, além de machucar o meu corpo, estou também contraindo uma ferida. Talvez com essa metáfora os nossos ouvintes entendam melhor. E como curar essa ferida? Só com o tempo, só com outras vidas, com o passar por várias vidas, vários corpos. A carne, ensina André Luiz, não é apenas um veículo que vai nos proporcionar o crescimento das nossas potencialidades, que vai permitir a evolução, o aprendizado, mas também é uma espécie de filtro, um carvão milagroso, é essa expressão que usa André Luiz, que absorve os tóxicos e resíduos de sombra que as almas trazem no seu corpo substancial. Sabe aquelas feridas que eu mencionei? Pois bem, o corpo, a vida, vai limpando estas nódoas. Nós nos castigamos quando praticamos o mal contra os outros ou contra nós mesmos. Daí fica difícil a gente entender, difícil fica a gente entender a situação de uma criança que nesta vida nada fez de errado. A chave da reencarnação é a resposta para todas as supostas injustiças divinas. Por isso, Theo, temos que evitar os pensamentos negativos, achar que a morte é a solução, que o suicídio vai resolver. Não, não vai resolver, vai piorar. Nós vamos pular da frigideira para o fogo. Temos que respeitar as leis divinas, respeitar o nosso corpo, evitar machucá-lo, ingerir drogas, nicotina e mesmo ter atitudes positivas, evitar o ódio, o ressentimento, porque isso tudo provoca marcas, manchas em nossa alma. E mais cedo ou mais tarde, elas terão que ser limpas e reparadas. Evitemos, portanto, esses pensamentos ruins.
Ficamos por aqui, Theo. Foi uma boa semana para todos nós e espero que você tenha um bom final de semana. E você também, meu caro ouvinte, tenha um bom final de semana. Nós estaremos de volta na segunda-feira com mais um programa Fagulhas de Luz. Até lá!